Meu nome é Rui Barros, tenho 27 anos, comecei na fotografia há mais ou menos 5 anos e na época que eu comecei na fotografia eu trabalhava com vídeo, né? Assim, era uma coisa bem amadora, mas hobby mesmo. Gravava meus vídeos na internet e publicava, né? Gravava e publicava na internet. E tava no Rio na época, e aquela coisa da cidade ser bonita e tudo mais, a gente meio que fica fascinado com as paisagens. A gente pegava uma cena de fundo para poder fazer a composição da nossa dança, né? Na época eu conheci um produtor de vídeo lá no Rio, que ele tem uma produtora e também ele é diretor de fotografia do canal Futura. E a partir do contato que eu tive com ele, eu pude ter mais acesso a câmeras, pois ele já tinha na época e ele me indicou algumas. Foi quando eu consegui comprar minha primeira câmera, em abril de 2012. E a partir dali eu comecei a fazer alguns trabalhos com ele. Me afastei um pouco do vídeo, né, da filmagem, e comecei a trabalhar muito com a fotografia na produtora dele. Aí desde então a fotografia meio que entrou na minha vida e não larguei mais. Eu comecei a fazer minhas filmagens aqui, mas a foto em si mesmo, eu só depois que eu voltei para cá como fotógrafo de lá. Eu comecei lá no Rio, na fotografia mesmo, e quando eu voltei para cá, eu comecei a ver a cidade totalmente diferente do que eu olhava ela antes, né? A gente apura mesmo o olhar para diversas situações. A fotografia cotidiana de rua entrou na minha vida na época das manifestações, em 2013, no ano seguinte. Em junho de 2013, quando teve a explosão e tudo mais. Ali que eu comecei a me envolver mais com a fotografia de rua, a ter um olhar mais voltado para o fotojornalismo, porque eram situações que aconteciam assim bem rápidas e você precisava estar sempre atento para poder capturar os melhores momentos. Então, lá eu conheci muitos fotógrafos, assim, como eu sempre tive essa capacidade de me aproximar das pessoas, assim, meio que, oi, tudo bem, tudo mais, então. Eu conheci mesmo, assim, alguns fotógrafos bons, que são renomados hoje em dia, na época já eram, mas hoje são mais ainda, pessoas super profissionais, de anos de estrada, e meio que em alguns casos eu fui citado como discípulos deles, né? Então, isso foi um ponto assim muito importante, né, na minha fotografia. Não tive nenhum curso específico, não fiz nenhum. Eu comecei assim na fotografia realmente por vontade mesmo. Eu fui atrás, eu procurei pessoas que tivessem experiência e que essas pessoas me ajudaram quando eu precisei, mas muito foi prática mesmo, foi procurando na internet, mas principalmente treinando mesmo, assim, indo pra rua, fotografando, tá dando errado alguma coisa, vai, mexe de novo, e foi assim que eu comecei a pegar o jeito. A questão do equipamento, eu acho que é muito relativo. Eu, particularmente, eu me preocupo mais com o olhar do que com a qualidade, né? Do que aquela coisa bem feita, aquele ajuste que você amplia a foto e consegue olhar todos os detalhes. Eu acho que a fotografia ela ainda tem aquele ar bem original de retratar o momento mesmo, né? O que realmente é o significado da imagem, da fotografia. Eu já fiz fotos com celular, já tive publicações com fotos de celular, exposições, algumas matérias. A questão da qualidade da lente, da câmera,
é algo mais particular de cada um. Tem gente que... E também de questão financeira, né? Uma lente é cara, uma câmera, um corpo de uma câmera é cara. Mas se você conseguir usar a sua criatividade com o olhar e com a experiência, com a técnica que você tem de fazer uma foto, com uma câmera de celular você consegue realizar um bom resultado, entendeu? O meu olhar criativo eu tiro muito de referências fotográficas mesmo de trabalhos de alguns outros fotógrafos que têm uma temática bem parecida com a que eu gosto, livros, fotografia, alguma coisa relacionada também à fotografia, por exemplo, a questão da geometria urbana também. Eu gosto muito de estar sempre prestando atenção nesses detalhes, linhas, curvas, tudo isso influencia na criação da fotografia, né? Do ângulo que você quer realizar. Tem alguns outros que eu gosto de ver material que eles trabalham muito com cores, eles sabem usar o minimalismo na fotografia, questão de poucos elementos na imagem. Isso tudo influencia muito. Para fazer uma foto, você lembra de 5, 6, 7 trabalhos e você consegue colocar tudo em uma imagem só. Enquanto as manifestações no Rio, a primeira que eu lembro foi dia 13 de junho, eu participei de inúmeras, assim, várias durante o resto do ano inteiro. Até dezembro teve manifestação enquanto eu estive lá. E com o tempo a gente vai fotografando e aí a gente vive aquela realidade, vê todos os acontecimentos ali com próprios olhos e depois quando chega em casa olha uma situação totalmente distorcida pela mídia, a gente meio que se revolta e isso me chegou mais ainda a continuar indo. E eu conheci muita gente que era bem envolvida mesmo no movimento, pessoas super maneiras assim de conversar e tudo mais, de ideologia. E eu acabei me agregando também assim no mediativismo, né, dos fotógrafos, das pessoas que faziam as filmagens, dos jornalistas. De junho até dezembro, acho que foram mais de 50 manifestações que eu participei lá. Aí eu comecei a fazer trabalhos para jornais de mediativismo, de coletivos independentes. Algumas fotos saíram em jornais impressos, mas muito era divulgado na internet. Teve um fato que foi no dia 15 de outubro, que foi uma manifestação dos professores, de apoio aos professores, que rolou uma detenção de um certo grupo que se concentrava. Pegaram mais 200 pessoas, mais ou menos, fizeram de detentos mesmo, levaram para a delegacia, dividiram os 200 e pouquinho em 5 DPs e de 2 das 5 eles prenderam mesmo, né? Eles deram alvará de prisão para todos, cerca de 68 por aí. E eu estava em uma dessas DPs, né? Passamos 1 hora dentro do ônibus porque eles estavam tentando despistar os advogados, ativistas que sempre estavam acompanhando os casos. E a gente ficou 1 hora andando, a gente, em vez de ir para uma DP que era no bairro próximo, a gente foi parar num lugar totalmente isolado para evitar esse aglomerado de gente. E a gente passou a madrugada toda lá, até chegar de manhã e eles darem o alvará lá de prisão, colocar a gente como os crimes cometidos foram dano qualificado, dano ao patrimônio público, crime à mão armada, formação de quadrilha e
E teve mais um outro que eu não tô me lembrando. Se eu não me engano, foi incêndio, alguma coisa assim relacionada a incêndio. E, tipo, ao mesmo tempo que aquilo não tava entrando na minha cabeça, né? Como assim eu tava só fotografando e eu tô parecendo um terrorista aqui, né? Tipo, eu tô sendo incriminado como terrorista. Isso e passou várias coisas na minha cabeça. Aí com o tempo as pessoas foram chegando na DP e tudo mais para dar apoio. E teve um momento às 11 horas da manhã, já do outro dia, a gente passou a madrugada toda lá acordado na DP. Quando vocês vão ter que ir pro ML e tudo mais. E aí a gente foi dentro de um carro, assim, de um furgão, assim, todo blindado. Fomos parar no ML, chegamos lá, já tinha família, minha mãe tava lá e, tipo, já tava acontecendo várias coisas na internet. Manifestantes, fotógrafos presos e tudo mais. Lembrando que na detenção, na escadaria, tinha carteiro, tinha professor, tinha índio, indígena, tinham várias tribos, né? Mas eles não queriam saber, eles só queriam pegar o pessoal e usar de bode expiatório. E aconteceu, foi meio perturbador tudo aquilo ali que aconteceu, mas ao mesmo tempo eu tava de consciência limpa, porque eu sabia que eu não tinha feito nada. Minha única arma era uma câmera na mão que eu tava usando para registrar realmente o que acontecia, né? Teve a experiência de ficar 3 dias preso numa penitenciária de segurança máxima, que foi Bangu. Fui para Bangu e foi um momento bem, assim, de reflexão mesmo, né? De como é o sistema. Então, aquilo ali tudo entrou na minha vida como uma experiência muito grande. Até hoje é a mais assim, mais, como é que eu posso dizer? Mais intensa que eu vivi e é algo que eu vou levar para o resto da vida. Tive um caso de agressão também dentro do presídio por parte dos agentes penitenciários. Mas não me abalou psicologicamente. Eu acho que a questão da consciência limpa, de saber que tu não tinha feito nada e estava ali por algo que o Estado estava querendo que tu fosse criminoso, então isso ali me aliviou bastante. Eu passei por várias etapas, assim, sobe e desce bem intenso. No começo eu larguei trabalho para poder me dedicar, tive os problemas com a família e tudo mais que não aceitavam. Teve um momento nessa época que eu meio que tava meio para baixo mesmo na fotografia, né? Em relação, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir me adaptar com esse tipo de vida que eu tô escolhendo para mim e tal? Mas eu acho que vai muito da força de vontade, né? Hoje em dia, eu sempre fui bem determinado mesmo, por mais que tivesse esses momentos para baixo, mas eu nunca desisti, de fato. Eu saí do poço assim, da fotografia e hoje em dia eu consegui um prêmio super importante nacional. E eu acho que é isso. Se você não der o primeiro passo, às vezes você precisa dar um passo para trás para dar 2 na frente, entendeu? Então é sempre persistir mesmo. Se você tem um sonho em chegar em algum lugar através do teu trabalho, você tem que ir à luta mesmo, conseguir criar barreiras para evitar certas situações, mas também deixar a porta aberta para receber, né, as oportunidades. Você fotografa com toda a sua cultura. Você precisa ter alguma coisa que você não pode ser uma pessoa vaga para conseguir fazer, para fotografar. Então você precisa ter algo dentro de si, uma cultura sobre o seu local, sobre qualquer coisa.
Então isso influencia muito também na tua fotografia, na personalidade que você cria para fotografia. O Life é tipo uma empresa de fotografia social, né? Voltada para casamentos, essas coisas. Porque, assim, na verdade, tipo, a gente faz porque a gente precisa se sustentar, né? Se eu pudesse viver de fotografar um molequinho ali na rua jogando bola com o catarro saindo pelo nariz, isso é que realmente me instiga muito, sabe? Mas eu gosto também de fazer esses trabalhos porque a pessoa confia na gente para registrar os momentos dela, entendeu? Então a gente precisa também ser gratos à confiança que a pessoa passa pra gente. Meu primeiro prêmio foi uma foto que eu fiz no Rio. Foi, foi bem louco esse dia. Eu tava fazendo uma série do Rio, da praia específica de Ipanema, toda em preto e branco. Eu queria sair daquela coisa de pôr do sol, aquela coisa colorida, aquela coisa meio quente de pôr do sol. Eu queria botar tudo preto e branco e usar as sombras e luzes, a silhueta que criava no local. E teve uma certa distância eu olhei uma mangueira, né? Olhei uma mangueira assim no chão jorrando água. Eu, cara, eu sempre tive assim na fotografia eu sempre tentava sair um pouco do comum, né? Tentar um ângulo diferente, porque eu acho que a gente não pode ter medo de arriscar, né? Eu olhei assim, me abaixei primeiramente, eu olhei, dava para fazer a foto que eu queria, que eu estava imaginando. Comecei a cavar a areia, né? Para poder conseguir colocar a câmera numa posição que eu conseguisse pegar o sol por dentro do jato d'água, junto com o morro. E eu cavando ali, comecei a meter minha cabeça assim na areia, né? Porque eu não tinha. Eu tinha que olhar no ocular da câmera e algumas pessoas passavam assim, ficavam me olhando e tal, e tipo, me olhando torto, querendo saber o que é que eu tô fazendo. E eu fiz uma foto bem legal, que eu publiquei ela, né, num concurso, assim, bem, assim, sem nenhuma vontade de, assim, ao mesmo tempo que eu tinha uma ponta de esperança de que poderia ser selecionada, mas, assim, eu mandei não esperando também, entendeu? E de repente eu recebi um e-mail, depois de um tempo, assim, coisa de um mês e meio, eu recebi um e-mail que ela tinha sido selecionada como entre as duas melhores do mês de dezembro, que acabou ficando em primeiro, e ela ficou entre as melhores do ano, né? Pela National Geographic Brasil, pela revista. E ali eu meio que comecei a ficar assim, aconteceu uma situação assim de êxtase em mim quando eu fiquei sabendo, né? Meu Deus, não sei o que, eu ganhei um prêmio e tal. E foi muito bacana ver que meu trabalho estava sendo reconhecido. E a partir dali eu teve umas outras 5 vezes que eu recebi por eles também, né? Um prêmio. O último prêmio que eu recebi mesmo, assim, foi um bom prêmio, um grande, assim. Não pela questão do prêmio material, mas a, o concurso em si, ele tem uma visibilidade muito grande. E desde 2013 que eu participava dele, em 2014 eu fui finalista, não cheguei a ser premiado, mas ano passado eu ganhei como a melhor foto do Brasil, né? Foi uma foto da piscina que eu fiz. E eu fui selecionado, né, entre mais de 80 mil fotografias inscritas na etapa brasileira, sendo que na etapa mundial teve cerca de 100 e poucas mil fotografias. E eu fiquei entre os quatro. Eu ganhei a etapa brasileira e teve mais outros 3 que ganharam na etapa mundial, que são outros países, né? E pelo que eu já vi dos vencedores, eu sou o mais novo, bem mais novo do que eles. Um tem 37, outro tem 39, outra tem 40 e pouco. Então, é mais um privilégio para mim ser reconhecido assim entre várias milhares de fotografias, ter um material reconhecido por esse concurso e
ainda assim ser o mais novo entre eles, por ter um pouco menos de experiência em questão de tempo, né, de fotografia. E esse prêmio, ele foi bem importante, assim, até mesmo para poder instigar mais ainda, você continuar. Acho que quando você é reconhecido pelo seu trabalho, você sempre tem essa vontade de sempre estar meio que instigando, como é que eu posso dizer? Sempre tá querendo aperfeiçoar, né, seu trabalho. Sempre tá com aquela motivação de estar mostrando que você tá melhor, que você tá criando um olhar fotográfico assim bem particular. Hoje em dia tenho muitos amigos que chegam, cara, tu nem precisa colocar uma assinatura na tua foto que eu já sei que é tua, entendeu? Então, quando você recebe um elogio dessa forma, então você sabe que está no caminho certo, entendeu? Tem a do Sebastião Salgado, que ele fala sobre você, você fotografa com toda a sua cultura. Você precisa ter alguma coisa que você não pode ser uma pessoa vaga para conseguir fazer, para fotografar. Então você precisa ter algo dentro de si, uma cultura sobre o seu local, sobre qualquer coisa. Então isso influencia muito também na tua fotografia, na personalidade que você cria para fotografia. É isso. Massa. Obrigado. Na hora. Muito bom, muito bom.